Olá, pessoal. Vamos falar sobre um problema que a maioria das empresas e agências de recrutamento enfrentam, que é a descentralização de dados e informações no recrutamento. Meu nome é Letícia Araújo, tenho mais de 8 anos de experiência na área de recursos humanos, sou pós-graduada em gestão de pessoas e RH Analytics. Bom, esse problema acaba afetando diversos aspectos, como a demora na contratação, porque os dados estão dispersos, a qualidade dos candidatos selecionados, porque eles vêm de diversos lugares, o padrão de análise não é o mesmo, o impacto negativo na marca empregadora e a experiência geral dos candidatos, que não recebem feedbacks ou acabam recebendo feedbacks demorados. Por que isso acontece? Muitas vezes, a maioria das empresas utilizam múltiplas plataformas de divulgação, como grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, postagens no Instagram, postagens no LinkedIn, e-mail, site da empresa, ou seja, não possui uma plataforma para acompanhar o progresso desses candidatos e a recepção desses currículos. Por quê? Estão todos despadronizados e em diferentes canais. Quando isso acontece, a gente acaba tendo um impacto negativo, que é a perda de eficiência, porque existe uma dificuldade em localizar essas informações de forma mais rápida, ainda mais quando às vezes você está falando numa empresa de consultoria de recrutadores, que tem múltiplos recrutadores fazendo múltiplas vagas, esses dados acabam se perdendo facilmente, o que atrasa a classificação e até mesmo no processo de contratação final. Além disso, a gente tem a experiência do candidato prejudicado. Por quê? Justamente eles não recebem feedback, o feedback é demorado, acaba afastando esses candidatos em novas oportunidades e a percepção geral da empresa é prejudicada. Vou mostrar para vocês, por exemplo, dois prints aqui que a gente mostra num grupo de WhatsApp, né? Um candidato ali falando: olha, não concordo com certas agências que têm utilizado o grupo para especulação, não generalizando, mas o porquê de nenhum retorno nos currículos enviados. Então, assim, ele já está falando ali a decepção que ele teve ali no processo, e outras pessoas vão ver isso e provavelmente nem vão se candidatar para essa oportunidade. Outro exemplo mandei mensagem, mas não responderam. Mandei mensagem em outra empresa, mandei 2 vezes, mas eles também não responderam. Difícil. Então, assim, esse tipo de impacto negativo que acaba acontecendo quando existe essa descentralização no processo de recrutamento. Outro impacto muito negativo, que acho que é um dos principais, é a incapacidade de construir um banco de talentos. Porque justamente você recebeu currículos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo e-mail, enfim, por diversos locais, esses dados estão dispersos, se perdendo facilmente, o que impede um armazenamento e o fácil acesso desses candidatos. E até pensando em futuras oportunidades, você não consegue chamar candidatos que às vezes não deram certo em uma oportunidade, chamar para futuras oportunidades, porque você nem lembra, não sabe onde está esse currículo, algo nesse sentido, até mesmo fazer uma busca estruturada. Estou em busca de um profissional, sei lá, um homem de 30, 40 anos que tem experiência na área comercial e que tem uma pretensão ali entre 4 e 7 mil. Então é muito difícil você conseguir fazer todo esse processo se você não tiver esses dados centralizados e estruturados. E acaba impactando a marca empregadora, né? Processos desorganizados refletem essa negatividade, como a gente mostrou ali com os prints. Então, assim, eu até busquei para vocês verificarem, existem outras plataformas que é de avaliação de empresa. E aí avalia todos os aspectos, visão geral da empresa, as vagas, salários, benefícios e aspectos relacionados à entrevista. E ali tem, por exemplo, um feedback de um estágio, né? Sem retorno após a entrevista, nem mesmo um feedback. Quando a gente fala num processo de recrutamento, o candidato, se ele está procurando, se ele fez um processo seletivo, é porque ele precisa. Então, ele tem aquela ânsia, aquela ansiedade, aquela expectativa de receber um retorno, até às vezes melhorar em uma próxima oportunidade. Então, assim, não importa se o retorno é negativo ou positivo, o que ele quer é um retorno. E quando isso não acontece, acaba gerando uma frustração. Outro exemplo aqui é uma entrevista, né, para um desenvolvedor front-end que ele se candidatou para a vaga, mas não teve, né, uma experiência positiva. Então, tudo isso acaba gerando, né, gerando assim, um aspecto prejudicial para as empresas. Então, em novas oportunidades, provavelmente esse candidato, esse profissional, que muitas vezes é bom no mercado, não vai se candidatar novamente. E aí, com isso, o que a gente pode fazer para melhorar todo esse problema que afeta muitas empresas e muitos consultores de recrutamento?
É a centralização de dados com ferramentas simples. Então, eu sempre falo, começa com o básico. O básico bem feito você consegue aprimorar com o tempo. Qual que seria o básico desse processo de centralização de dados? Por exemplo, uma planilha de gestão de recrutamento, que é uma ferramenta acessível para você consolidar informações de candidatos e até mesmo da vaga. Então, por exemplo, o que você pode ter nessa planilha? Dia da abertura da vaga, quantos dias essa vaga está aberta, quantos candidatos, quantos currículos vocês já receberam, qual que é o status, indicadores por etapa. Eu tenho 30 candidatos em avaliação, já passei 5 ali para a parte de entrevista, reprovei 7, o motivo foi esse. Qual que é a média salarial desses profissionais? Quais são os critérios de análise, que é muito importante? Uma pasta com esses candidatos. Então, a partir do momento que você cria, por exemplo, uma planilha, que a primeira coluna é o nome, a segunda é a data de nascimento, a terceira é o tempo de experiência na área, às vezes a quarta coluna é a pretensão salarial, esse é o básico. Então, aí o que você faz? Coloquei lá o primeiro candidato, se chama João da Silva. No nome do candidato, eu já crio um link para o currículo dele que vai estar numa pasta no Drive, que qualquer pessoa da minha equipe, outro recrutador, o solicitante da vaga, ele vai conseguir acesso de forma mais rápida. Então, assim, comece pelo básico, o básico que funciona, depois você vai aprimorando. A gente vai falar, por exemplo, da inteligência artificial e outros aspectos. Com isso, a gente tem alguns benefícios relacionados com só uma planilha, sem falar em outros sistemas, nem o robustez de outros sistemas e tudo mais. A organização e acesso rápido, então permite o acesso e rápidas atualizações, não só de você, mas de todo mundo da equipe que está envolvido ali com a vaga. Melhora a comunicação interna, então às vezes determinado recrutador faltou, você consegue saber dar andamento nessa vaga desse recrutador por meio, né, olhando ali a planilha, sabendo quais etapas os candidatos estão, o que precisa fazer para dar andamento e tudo mais. E garante uma facilidade na análise de dados, porque a partir do momento que você tem uma planilha que os dados já começam a ser estruturados, vocês têm o uso de filtros e gráficos ali. Então eu quero buscar justamente ali a média salarial, quero saber a média do salarial dos candidatos, eu quero saber o tempo médio de experiência desses candidatos, dentre outras informações, uma infinita quantidade. Além disso, você tem o fortalecimento da marca empregadora, justamente por ser um processo organizado, eficiente, rápido, melhora a percepção dos candidatos. E acho que um ponto principal, você constrói um relacionamento a longo prazo, que é você manter o histórico detalhado desse candidato. Então, você sempre ali, às vezes abre uma oportunidade, não deu certo na primeira, abre uma segunda oportunidade, você consegue ali chamar esse candidato, convidar ele para esse novo processo, né? Então você começa a criar uma rede de talentos ali para futuras oportunidades. Mostrando aqui para vocês quais são os benefícios. Justamente assim como a gente mostrou negativo, de uma percepção negativa que os candidatos eles colocam em plataformas de análise, a gente também tem um lado positivo, que é, por exemplo, aqui eu trouxe 2 exemplos também de um candidato ali de uma entrevista para UX Design, que ele fez uma avaliação na plataforma e ele foi uma avaliação positiva. O que ele contou ali? O processo de entrevista foi muito rápido e muito atencioso. A recrutadora sempre respondia rapidamente o WhatsApp durante a entrevista, foi muito atencioso. O processo todo, desde o envio do currículo até o momento de admissão, demoraram cerca de 2 semanas. Quem sabe que é o tempo ideal, é o sonho de quem faz recrutamento, é fechar todo esse processo em no máximo 2 semanas. Então foi muito positivo, ele deixou esse feedback que é muito bom. Provavelmente as pessoas vão olhar para essa empresa e vão, né, ter interesse em se candidatar. Outra experiência foi também foi no caso de um estagiário. O processo de entrevista foi bem rápido e feedback também. Os recrutadores te deixam bem confortável e são atenciosos quando solicitam ajuda, o que facilitou todo o processo. Foi tudo muito tranquilo. Então, quando as pessoas, outros candidatos olham para isso, da mesma forma que vê negativamente, talvez vai ter um pouco de medo de se candidatar, um pouco de receio, quando vê esse tipo de feedback, vai com certeza se candidatar porque tem, né, uma outra percepção. E até mesmo recomendar essa empresa para outros colegas. E falando um pouco sobre todo esse estudo de caso, vou dar um exemplo prático de como é que isso, de fato, melhora todo o processo e toda a marca, né, o impacto, a imagem da empresa. Tem um cliente que eles começaram com esse básico, então eles não tinham um sistema completo, mas eles tinham planilha, então tinha ali data de abertura da vaga, quantos dias essa vaga está aberta, quantos candidatos tem, uma planilha com o link dos candidatos. E aí, certa vez, eles abriram uma vaga, chegaram os 3 finalistas, o A, o B e o C, né, para não citar nomes, e aí deu certo, foi contratado o B.
o C foi descartado, né, pelo solicitante da vaga, mas o A também era muito bom. Só que, né, fica na decisão final é de quem solicitou a vaga, mas vale a pena, né, ficou no radar da recrutadora ter esse profissional por perto. Não deu certo essa oportunidade, 6 meses depois foi aberta uma outra oportunidade. Esse candidato ele foi chamado porque a recrutadora lembrou: tem um candidato com um perfil muito parecido com o que, de novo, o líder está precisando, vou chamar ele para participar do processo novamente, porque ele se enquadra, tem as características relacionadas à parte técnica e também até o perfil da empresa ali relacionado à cultura. Convidou de novo esse candidato, não deu certo, novamente o líder não quis, mas tinha uma vaga parecida que o perfil, né, se encaixava, tinha um perfil comercial ali, passou para outro líder e esse líder contratou. Então, assim, depois de cerca de 6, 9 meses, esse profissional, ele foi, né, digamos assim, ele foi contratado porque ele se encaixava no perfil. A recrutadora lembrou, ela tinha acesso fácil ao currículo, ela tinha um documento em que ela fazia os registros da entrevista e tudo mais, então foi possível fazer esse processo de contratação de uma forma muito mais eficiente. Então, na hora que abriu a vaga, por mais que não era a vaga inicial que ele iria preencher, conseguiu preencher rapidamente essa vaga por conta de toda essa eficiência e essa organização no processo. Bom, pessoal, acredito que seja isso um pouco, a importância de começar com o básico, de centralizar as informações com uma planilha, comece com uma planilha, depois a gente fala em inteligência artificial, em plataforma de gestão de recrutamento, em critérios, em dashboards e gráficos, mas começando com o básico, em centralizar essas informações, fica muito mais fácil depois avançar nessa maturidade de gestão de recrutamento. Para facilitar para vocês, eu vou deixar no link da descrição uma planilha para que vocês comecem esse processo de centralização das informações no processo de recrutamento de vocês. Até a próxima!